Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Salmos 3. Davi confia em Deus na sua diversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem que na minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, e minha glória, os que exaltam a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Meus queridos, nós vemos, meus amados, aqui no Salmos 4, Davi falando, que se tem multiplicado os inimigos. Os inimigos têm se multiplicado. Davi, um velho guerreiro. Davi que derrotou Golias. Davi que foi perseguido por Saul por muitas vezes. Por um cântico que as jovens cantaram, que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E Saul ficou endemoniado e depois desse dia não parou de perseguir a Davi. Mas aqui Davi está sendo diferente. No Salmos 3 aqui, Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, por Absalão. Teve aquele processo do adultério de Davi com Betseba. Deus falou que não ia se apartar a espada da casa de Davi. Amon arma uma trama para molestar a sua própria irmã, o irmão de Absalão, por parte de outra mãe, mas por parte de pai, porém com mãe diferente. Arma uma trama, se faz que está doente, o rei manda a filha dele, ele a molesta, bota para fora de casa. Absalão fica sabendo, mata ele. Absalão ficou guardando no seu coração. Ao cabo de mais ou menos 2 anos, matou ele. Matou. Absalão fugiu. Depois Absalão volta. Absalão, no capítulo 14, e o versículo, a partir do verso 28, Absalão, ele passa 2 anos na porta do palácio, na porta da casa do pai. Quem sabe o pai estava com mágoa dele? Quem sabe o pai que estava com mágoa mas Davi, ele foi um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas não foi um bom pai. E 2 anos, e ele queria chamar a atenção do rei, e o rei não dava atenção para ele. Ele mandou um servo, mandou chamar Joabe. Joabe também não atendeu, possivelmente estava perto do rei. Mas aí, meus queridos, aí é onde que entra a história. Ele manda tocar fogo num campo de Joabe. Aí Joabe, para chamar a atenção de Joabe, chamar a atenção do rei. Mas, meus queridos e meus amados, nós vemos, amados, que Absalão, ele se rebelou contra seu pai. Davi, depois que Absalão volta, depois de 3 anos, Absalão volta, e ainda ele não tem acesso ao pai, mas parece que depois ele, se você ler o capítulo 15 de 2 Samuel, ele tem acesso ao pai. Aí ele diz, deixa eu ir em Hebron. Aí ele senta na porta, perto da porta do palácio, e começa a ganhar o coração do povo, a querer julgar as causas que o povo vinha julgar com os reis. E diz ele no seu coração, quem dera que eu fosse juiz para julgar as causas desse povo. E diz a Bíblia que ele ia furtando o coração do povo para ele. Pede para o pai dele, ao cabo de 40 anos, para ir sacrificar em Hebron. Porque diz ele que fez um voto para Deus. Se voltasse para Jerusalém, iria sacrificar em Hebron. Arma uma cilada. Ajunta 200 homens. Vai lá e se declara rei. Alguém chega para Davi e fala para Davi que Absalão se levantou contra ele, que o coração do povo de Israel estava inclinado para Absalão. O povo desviou o coração do rei e foi para um rebelado. Mas aí é onde que entra a história.
E Davi, ele foge do seu filho. E no Salmos 4, no Salmos 3, e no 4 também ele diz, 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. E diz a Bíblia no Salmos 3, queridos, que ele clamou ao Senhor. E o Senhor viu, ele falou para o Senhor que tinha se multiplicado os seus inimigos. Eu não sei se tem se multiplicado na tua vida os teus inimigos. Eu não sei se tem se multiplicado na tua vida as tuas provações, as tuas dificuldades. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você está fugido igual Davi, não fuja. Enfrente, encare de frente o problema, a dificuldade, que Deus vai te dar uma saída. E ele diz que Deus ouviu ele do santo monte. E ele diz que deitou, dormiu e acordou. Porque só o Senhor faz ele habitar em segurança. Teve que sair do palácio. Teve que deixar o conforto do palácio para ficar fugitivo do seu próprio filho. É o que nós temos visto hoje, queridos. É pai se levantando contra filho, é filho se levantando contra pai. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Deus não perdeu o controle da história. Fica sossegado que Deus não perdeu o controle da história. Absalão reúne homens e vai de contra o seu pai. Vai de contra o exército do seu pai. Porém não vai vencer. Este salmo, queridos, nos ensina que muitas das vezes o crente tem que fugir, mas fugir da tentação, fugir do pecado, fugir da rebelião, fugir do espírito de contenda, fugir da fofoca, fugir da discórdia, fugir de tudo que desagrada a Deus. Mas nós temos que encarar de frente os gigantes que vêm na nossa vida. É muito triste quando um filho se rebela contra o pai para tomar o reino do pai. Fique com esses salmos nesta manhã. Deus abençoe a sua vida. E tenha certeza de que Davi no Salmos 13, o versículo 4, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. E ele ouviu-me desde o seu santo monte, desde o terceiro céus, da habitação de Deus, do santo monte, do mundo espiritual. Deus ouviu a Davi. E nós sabemos a história. Davi diz que não é para Joabe, nas batalhas, Davi diz que não é para Joabe matar Absalão. Mas Absalão, já no meio da peleja, diz a Bíblia que ele fica suspenso. Quando ele corre no seu cavalo, do seu animal, fica suspenso entre o céu e a terra. O cavalo vai embora, ele fica com os cabelos, que tinha o cabelo grande. É tanto que ele vendia esses cabelos de ano em ano. Fica suspenso e Joabe vem e acaba com o problema de Davi. Porque era um problema. Eu quero te dizer para você nesta noite, Deus vai usar alguém para acabar com essa prova na sua vida, com essa dificuldade na sua vida, com essa provação na sua vida. Se Deus não usar alguém, vem ele sentado na asa do querubim e livra você dos seus adversários e do seu inimigo. Amém? Vamos ficar com essas palavras. Que Deus abençoe as nossas vidas, a minha vida e a tua vida. Em nome de Jesus. E a minha oração é para você vencer os seus gigantes. Quem é o seu gigante? Eu tenho um gigante, você tem um gigante, nós temos um gigante. Mas o Senhor é o Deus que nos livra. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.